Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar as aulas da semana 3 de Física do primeiro ano de, do PET volume 2, né? Como a gente viu aqui, como a gente viu na última aula, a aceleração ela era o quê? A variação da velocidade dividido pelo tempo. Né? A gente pode até voltar aqui lá no material da aula passada para dar uma olhadinha nisso. Tá aqui, ó, a aceleração é ΔV sobre ΔT, né? Então, é a diferença de velocidade sobre a diferença de tempo, né? Manejando aquela equação, a gente consegue chegar nessa aqui, ó. Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. A minha velocidade final eu pego a velocidade inicial, somo com ela a aceleração vezes o tempo, né? A aceleração é a taxa de variação do tempo, então multiplico isso pelo tempo, vou ter uma variação da velocidade. E aí eu encontro a minha velocidade final. Desculpa pessoal, a aula de hoje ainda é sobre movimento retilíneo uniformemente acelerado, tá beleza? A gente vai continuar. A partir dessa equação aqui, a gente consegue partir para essa outra. Aqui também tem um errinho de digitação. Onde vocês estão vendo essa interrogação, na verdade deveria estar um delta aqui, né, de variação de tempo. Então a gente tem que a posição final é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, né, o tanto que ele se desloca devido à velocidade inicial, mais a T2 sobre 2, né? O quanto que ele se desloca devido ao aumento da velocidade, né? A variação da velocidade ali, vezes o tempo. Então, para mim achar a posição final, eu preciso dessas três componentes aqui, essas três partes. Beleza, gente? Então, eu tenho essa primeira parte é simplesmente a posição inicial, onde começou ali o movimento. Essa parte aqui significa, se o movimento dele fosse movimento uniforme, eu teria que somar isso aqui e já encontrava a posição final, né? Velocidade inicial vezes tempo. Aí, só que o movimento dele não é uniforme, a velocidade está variando também. Então eu ainda somo essa terceira parte que é o aumento devido a essa equação aqui de cima. Beleza? Então tá, com essa equação aqui de baixo eu consigo encontrar, se eu tiver a aceleração, tiver o tempo e tiver esses dados iniciais aqui do problema, eu consigo encontrar a posição final. Beleza? Agora tem uma outra coisa. E se o problema não me der o tempo gasto do movimento? Falar simplesmente assim, ó, um objeto, um corpo, partiu de tal posição, com tal velocidade, e com tal aceleração. Onde que ele vai chegar? Onde que ele vai chegar depois, né, quando terminar o movimento? Supondo que essa aceleração seja negativa, então ele vai se deslocar até a aceleração chegar no zero, por exemplo. Então, esse tipo de pergunta pode acontecer se não me der o tempo, né? Quanto tempo ele vai demorar para chegar em algum lugar? Aí a gente pode usar essa dedução aqui. Vocês estão vendo, é muita conta, né? Parece complicado, mas calma lá, tá, gente? Eu vou explicar passo a passo aqui, ó. A gente sabe que velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. A gente viu aqui essa primeira equação aqui de cima. Aí, manipulando isso aqui, a gente sabe que aceleração vezes tempo, eu só passei o V0 para o outro lado igual a V menos V0, variação da velocidade. Passando a aceleração para baixo, a gente vai ter que o tempo é igual a variação da velocidade dividido pela aceleração. Beleza? E aí a gente tem essa outra equação aqui, né, que é a equação horária do movimento retilíneo uniformemente acelerado, né? E aí eu vou substituir aqui, ó,
onde está o t, eu vou substituir por isso. Aí eu vou passar esse S0 para o outro lado, né? S menos S0 é igual a V0, esse V0 aqui, vezes o tempo. O que é o tempo? V menos V0 vezes A. É aqui A sobre 2, vezes tempo ao quadrado. O que é o tempo? V menos V0 sobre A ao quadrado. E aí, o que eu faço aqui? Multiplica esse V0 aqui e aqui, né? Para tirar esse parênteses, V0 vezes V menos V0 ao quadrado. Tudo isso dividido por A. E aqui eu elevo isso aqui ao quadrado. O A sobre 2 continua aqui. V0 e o V ao quadrado. V0 ao quadrado e menos 2V V0, né? Quadrado, né? Como é que chama? Produtos notáveis, né? Embaixo um A ao quadrado também. Aí, o que eu fiz aqui? Esse passo aqui, eu só multipliquei por 2 em cima e embaixo. Por que eu fiz isso? Para depois ficar um 2A aqui embaixo. E aqui eu escrevi de novo A ao quadrado como A vezes A. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso por quê? Porque aqui vai ficar mais fácil de fazer isso aqui, ó. Riscar esse A com esse A. Beleza? E aqui, ó, esse 2, eu coloquei ele multiplicando o 2V0V e o menos 2V0 ao quadrado. E aqui ficou, embaixo ficou 2A, 2A. Aqui 2A, 2A também. Esse menos 2, aí depois eu somo essas duas partes. Isso com isso. O que acontece? O mínimo múltiplo comum é o 2A, 2A e 2A, 2A. Esse 2V0V é com menos 2V0, né? Eu posso cortar um com o outro, um positivo e negativo. Soma. Esse menos 2V2 com esse V02 vai cortar um desses dois aqui, né? Vai sobrar só com isso aqui. Vai sobrar um menos V0 ao quadrado. Então aqui vai sobrar esse V ao quadrado, menos V02. Tudo dividido por 2A. O S menos S0 é ΔS. Tranquilo, né, gente? Aí eu passei esse 2A para lá multiplicando. 2A ΔS V02 menos V0. E por fim eu passei o menos V02 para lá. Então ficou V0, V ao quadrado, esse V aqui, é igual a V0 ao quadrado, que é esse aqui, mais 2A ΔS. Tá aqui. Olha só que legal. Aí aqui, ó. Aí você pode perguntar, tá, beleza, cheguei numa outra equação, mas o que essa outra equação tem de tão especial que essas aqui não tem, né? Que merecer eu ter essa trabalheira toda algébrica aqui, ficar, né, essa manipulação algébrica toda. Qual que é o resultado? Para que serve isso? Aí olha só que interessante. Aqui eu tenho velocidade ao quadrado, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado. Eu tenho aceleração e eu tenho a posição. Eu não preciso saber do tempo. Então, se eu tenho a aceleração, a posição e a velocidade inicial, eu consigo encontrar a velocidade final. Se eu tenho a velocidade inicial e a final e a aceleração, eu consigo encontrar a posição. Se eu tenho a posição, a velocidade inicial e final, eu consigo encontrar a aceleração. Eu não preciso saber o tempo. Entendeu? Isso aqui, ele pode me dar... Isso aqui pode valer assim... Pode
facilitar muito em muitos problemas, né? Eu não preciso descobrir o tempo para poder resolver o problema, tá? Por isso que a gente usa essa equação aqui quando a gente não tem o tempo. Essa equação se chama equação de Torricelli. Torricelli era um físico, engenheiro italiano, né? Que descobriu essa equação, que fez essa primeira dedução. Tá aqui a equação de Torricelli, em que é possível obter velocidade, deslocamento, tudo sem saber o tempo gasto no movimento. Tá? Isso é muito útil porque às vezes é difícil cronometrar o tempo. Você consegue medir a distância que o objeto percorreu e consegue saber a velocidade dele em algum momento, velocidade final, velocidade inicial, mas cronometrar às vezes é difícil, né? Você tem um cronômetro muito bom, muito preciso, é difícil. Mas medir a distância é mais fácil e saber que ele está com velocidade zero também é fácil. Então aí você consegue achar a velocidade inicial, por exemplo, ou final. Tranquilo, gente? Aí aqui a gente tem um exemplo da queda livre. O que significa queda livre? É quando eu solto um objeto, né, e deixo ele cair livremente. Vamos aqui, ó, pegar um exemplo aqui. Ó. Imagina aqui que eu tenho um canhão. Um canhão, eu coloco ele numa posição qualquer aqui, ajeito o tiro, né, a velocidade inicial que o projétil vai sair, coloco, escolho a munição e beleza, e solto o tiro. O tiro vai fazer uma curva. Se esse tiro sair com velocidade zero, eu não vou estar atirando, né? Na verdade, eu só vou estar soltando aquela bala. Então, o que vai acontecer? Ele vai cair verticalmente. Tá vendo? Deu como se tivesse atirado para lá, só que na verdade ele só fez isso. A bala fez isso. Caiu. Beleza? Então, a gente vai falar de queda livre, então a gente vai falar disso aqui. A gente vai limpar aqui o problema e falar, ó. Só vai soltar. Caiu para baixo. Beleza, gente? Então, gente, estamos aqui, ó. E olha só, toda vez que eu solto ele com velocidade inicial, ele cai para baixo. Independente do ângulo, se eu colocar ele aqui, ó, para sair na horizontal, mas com a velocidade inicial, ele vai simplesmente cair na vertical. Se eu colocar uma velocidade inicial aqui, olha só o que vai acontecer, gente. Aqui, ó. Se eu colocar ele aqui na horizontal e der uma velocidade inicial aqui para ele, né? Vamos colocar aqui, ó, vai sair com uma velocidade de 10 metros por segundo para o tiro. O que vai acontecer? Ele vai fazer uma curva, né? Vamos mudar aqui de animação, colocar essa animação aqui que ela é melhorzinha, que dá pra gente ver aqui as componentes da aceleração. Olha só. O tiro, ele preste atenção um pouquinho na... Vou colocar aqui para velocidade mais lenta, olha. Olha só, a aceleração ela é muito maior para baixo do que para trás. Ele tem uma aceleração para trás e uma para baixo. Vamos tirar a resistência do ar para ficar mais fácil de ver. Olha, não tem aceleração nenhuma na vertical, foi mais longe. Na horizontal, quero dizer, e na vertical tem só aquela para baixo. Olha lá. Se eu aumentar aqui a rapidez, o que vai acontecer?
continua tendo a mesma aceleração para baixo e nenhuma também na horizontal. Se eu diminuir aqui a rapidez, olha só, mesma coisa, nenhuma aceleração na horizontal e a mesma aceleração na vertical. Na horizontal, eu só tenho a velocidade inicial que está mudando, aceleração nenhuma, certo? Aqui, ó, vamos mostrar de novo, ó, a velocidade inicial, na horizontal a velocidade é sempre a mesma e na vertical a velocidade inicial é 0 e vai aumentando porque a aceleração está para baixo. Beleza? Então, se eu aumentar aqui a rapidez inicial também vai acontecer a mesma coisa. Na horizontal a velocidade mantém constante e na vertical a velocidade começa no 0 e vai aumentando. Aqui, ó, a velocidade inicial é constante e na vertical, na horizontal a velocidade inicial é constante, é a mesma inicial, e na vertical a velocidade começa com 0 e vai aumentando. Beleza? Então a gente pode usar a gente quer estudar só o movimento na vertical, mas a gente vai mostrar esse movimento de jogar para frente porque vai ficar mais fácil de ilustrar aqui com essas curvas. Como a velocidade para frente ela é constante, ela é a que a gente colocar aqui embaixo e pronto, ela não vai interferir nos resultados, ela só vai permitir que a gente visualize com mais facilidade, beleza? Então, olha só o que acontece, gente, ó. Vou manter aqui a velocidade inicial e aqui eu vou colocar vários tipos de projéteis, tá? Bala de canhão, beleza? E vamos lá, o que vai acontecer com a bala de canhão? Vai ir e vai bater aqui. Se eu mudar aqui para uma bola de golfe, vamos lá, exatamente a mesma trajetória. Se eu colocar aqui uma bola de futebol, também vai acontecer exatamente a mesma trajetória. Vou colocar aqui uma abóbora, a mesma trajetória, também mesma coisa. Um piano, também a mesma trajetória do mesmo jeitinho, tudo mesma coisa. E se eu colocar um carro, mesma coisa, exatamente. Por quê? Por que que isso acontece? Vamos ver, ó. A gente tem que pensar o seguinte: o que puxa as coisas para baixo quando elas estão, quando elas estão caindo, elas estão em queda livre? O que puxa elas para baixo? Você deve pensar assim: as coisas pesadas são puxadas para baixo pela força do peso delas, né? O peso delas que puxa elas para baixo, essa força peso. Beleza. Então a gente sabe que as coisas são puxadas para baixo com uma força que tem a ver com o peso delas. Tá? Essa força peso, ela é proporcional à massa. Quanto mais massa o objeto tiver, mais difícil é de carregá-la, de levantá-la, então maior é o peso dela. E a massa vezes uma aceleração, da gravidade. A gente vai estudar isso mais para frente, quando a gente estiver vendo lei de Newton, a segunda lei de Newton, mas basicamente a gente sabe que para mover um corpo a gente precisa fazer uma força nele, para mexer na aceleração dele, para causar uma aceleração no corpo. A gente precisa fazer uma força nele, o corpo está parado, aí a gente vai colocar em movimento, a gente precisa empurrar.
ou puxar. E se o corpo tiver uma massa muito grande, a gente tem que fazer uma força muito grande. Se o corpo tiver uma massa pequena, a gente precisa fazer uma força pequena. Se a gente quiser dar uma aceleração grande, a gente tem que fazer uma força grande. Se quiser dar uma aceleração pequena, uma força pequena já é suficiente. Então, força é igual a massa vezes aceleração. E o peso é o que faz ele, essa força que faz ele ir para baixo na hora que a gente solta. Mas a gente sabe também que assim, quanto mais massa ele tiver, maior vai ser o peso dele, mais ele vai querer cair, né? Mais difícil vai ser te sustentar ele no alto. Então essa força-peso é proporcional à massa e é proporcional a alguma aceleração que é a aceleração que ele cai. Beleza? O peso e essa então o peso a força que faz ele cair é a força-peso. Substituindo ali, a gente tem que força é igual a massa vezes aceleração, massa vezes e o peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, tal. Vocês podem ver que a massa apareceu dos dois lados, né? A massa que apareceu porque a massa é a dificuldade de mover, e a massa que apareceu porque a massa é o que faz ele mover, né? O que causa o peso nele. Se a gente cortar massa de um lado com massa do outro, a gente tem que a aceleração que o corpo cai só depende de uma propriedade do local ali onde está, que se chama aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade a aceleração vai ser a aceleração da gravidade para qualquer massa, porque as massas sumiram da equação aqui, elas foram cortadas. Então, a gente tem que, independente do corpo, ele sempre vai cair com a mesma aceleração. No nosso dia a dia, isso não dá certo, né? A gente vê que às vezes a gente solta algumas coisas, elas não caem tão rápido quanto outras, né? Se você soltar uma folha de papel, ela cai devagarinho, né? Soltar uma pena, ela cai devagarinho. Às vezes o vento até sopra, ela até vai pro alto. E se você soltar uma coisa maciça, né? Um pedaço de metal, né? Um peso assim, ela vai cair rápido. Isso por quê? Porque existe uma coisa chamada resistência do ar. A gente estava desprezando a resistência do ar. A resistência do ar é o quê? É o atrito que o corpo sofre com a atmosfera, com o ar que está em volta dele. Vamos voltar a fazer esse mesmo experimento que a gente fez aqui, de arremessar as coisas com essa mesma rapidez inicial. A única diferença é que a gente vai colocar a resistência do ar, né? Então vamos lá, os mesmos objetos. A bala de canhão, vamos ver o que vai acontecer com a bala de canhão. Ela caiu praticamente no mesmo ponto. A bola de golfe. A bola de golfe caiu um pouquinho antes aqui, ou seja, a bola de golfe ela sofreu um pouquinho mais de resistência do ar, né? A velocidade foi um pouquinho, a aceleração foi um pouquinho menor, né? Enquanto a aceleração na horizontal foi maior, né? A bola de futebol. Ali no meio, ali entre a bola de canhão e a de golfe, né? A abóbora. Foi antes, porque a abóbora é grande, então ela vai ter mais atrito, vai sofrer atrito e vai ter maior resistência. O piano. Ali onde foi parar. Ele é grande, sofre muita resistência, só que ele também é denso, então ele tem muita massa. Então a resistência do ar compensou uma coisa com a outra. O carro.
foi mais para frente. Então, assim, porque ele é bastante denso, ele é bastante metal, né, pesado. Então, e a resistência do ar, e ele como ele é bastante aerodinâmico, um carro é projetado para ser aerodinâmico, ele tem não ele tem menos resistência do ar, né? Não tem tanta resistência do ar. Então, assim, a gente tem que, com a resistência do ar sendo desprezada, todos os corpos atingiram o mesmo ponto. Com a resistência do ar, agora com a resistência do ar atuando, aí eles não caem exatamente no mesmo ponto mais. Beleza? E olha só que legal. Aqui, esse problema, se a gente quisesse, a gente tem aqui a altura, tem a distância, tem a velocidade inicial. Aqui, ó, se você tiver aqui, supondo que você não está vendo a velocidade inicial, mas você tendo essa altura e tendo essa distância, como que você encontra essa velocidade inicial? Usando a equação de Torricelli, né? A equação de Torricelli aqui em cima, por quê? Porque ela não, você não precisa do tempo. Se você fosse usar essa equação aqui, ó, você precisaria dessa variável tempo. Beleza, gente? Para ilustrar um pouquinho mais sobre, se tiver ficado alguma dúvida, para ilustrar um pouquinho mais aquela questão das forças, né, que é de força igual a massa vezes aceleração, como a gente ainda não estudou isso, eu vou fazer um apêndice aqui, né? Aqui, olha só. Imagina aqui que a gente está... Vou tirar o atrito aqui para ficar mais fácil. Você está querendo mover esse bloco aqui, tá? O que você vai fazer? Você vai aplicar uma força nele. Vamos colocar uma força aqui de 10 newtons, beleza? Você está aplicando uma força de 10 newtons nesse bloco. E aí, você está causando uma aceleração nele. Você está dando uma certa velocidade para ele, tá? Vamos colocar aqui o valor da velocidade. Ó. A velocidade está aumentando devagarinho, mas de forma constante, tá? Vamos colocar aqui, ó. Vamos aumentar essa força aqui. Ó, uma aceleração de... Deixa eu resetar o problema aqui. Vamos colocar aqui, ó. Velocidade, aceleração, tá? Tirar o atrito. Vamos colocar aqui uma força de 100 newtons, tá? Olha só, a aceleração ela se mantém constante, mas a velocidade está aumentando. Ela está aumentando de forma constante também. A força aplicada está sendo sempre a mesma, a velocidade sempre a mesma. A aceleração sempre a mesma e a velocidade crescendo. Vocês viram que a gente aplicou a força 100 newtons, tá? Aqui na hora que ele parou de aplicar a força, ele soltou o bloco, a velocidade se manteve constante e a aceleração foi para zero. Por quê? Porque a aceleração é igual à variação da velocidade. Se a velocidade não está variando, não tem aceleração. Beleza? Tranquilo, gente? Agora vamos lá. Se a gente faz isso aqui, ó, mesma coisa, né? Velocidade, aceleração. Só que aí a gente vai colocar aqui o dobro do peso, tá? 2 blocos. Vamos lá. O que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o que estava acontecendo antes, só que de forma um pouquinho mais lenta. A velocidade não está variando tão rapidamente. A aceleração está menorzinha. Então tudo está demorando mais para acontecer. A aceleração está menor, a velocidade está variando mais lentamente. E o movimento está demorando bem mais para chegar à velocidade final, né? Vamos lá, e já está quase chegando, está demorando o dobro do tempo. Beleza? Vamos lá, agora
Vamos, só para confirmar agora, vamos lá, ó. Vamos colocar os valores da velocidade e da aceleração, ó. 100 newtons, né? Ó, tirar um atrito, ó. Aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Força de 100 newtons. Aí tá demorando um tempão para atingir a velocidade máxima, que é de 40 metros por segundo. Vamos lá, de novo. Valores, velocidade, aceleração, o dobro do peso, vamos lá, 100 newtons. Enquanto tem atrito, não acontece nada, porque a força de atrito é igual à força aplicada, 100 newtons para cá, 100 newtons para cá, uma para a outra. Então vamos zerar o atrito. Olha só, a aceleração agora não é de 2 metros por segundo ao quadrado mais, é de 1 metro por segundo ao quadrado. A velocidade cresce mais lentamente. Beleza? A velocidade cresce mais lentamente porque a cada segundo aqui aumenta o valor de 1 metro por segundo ao quadrado. Antes estava aumentando o valor de 2. Isso significa a aceleração. Tá? E a força-peso nada mais é do que uma força aplicada dessa, só que para baixo, né? Na vertical para baixo. E é proporcional à massa. Beleza? Aqui a gente pode ver que a massa aqui é 50 e 50. Na hora que eu coloquei o outro bloco em cima, eu dobrei. Passou de 50 para 100, né? Porque 50 mais 50 é 100. Beleza? Então agora vamos voltar lá para o nosso material. Aqui a gente tem uma pequena tirinha, né? O que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Esse menino falando. Aí o outro. Ah, acha que eu sou bobo? É claro que pesa a mesma coisa. 1 quilo é 1 quilo, né? E agora, o que chega primeiro no chão? Uma bola de chumbo ou uma bola de algodão? A de chumbo, é claro. Bobo, Galileu já provou que no vácuo o tempo de queda é o mesmo. Se você soltar a bola de chumbo e a bola de algodão, vão chegar exatamente ao mesmo tempo. Se você estiver no vácuo. Lembra que a resistência do ar muda tudo. Tá? Se soltar a bola de chumbo e a bola de algodão aqui, do alto da torre aqui, elas vão chegar no chão ao mesmo tempo? Não. Porque a resistência do ar vai segurar o algodão mais do que vai segurar o chumbo. Então, o chumbo vai chegar primeiro ao chão. Agora, se esse experimento for feito no espaço, né? No espaço não, porque a gravidade também é ruim. For feito dentro de uma câmara de vácuo, né? Você pega um recipiente bastante longo, bastante alto e tira o ar lá de dentro, faz vácuo e solta os dois objetos, aí sim vão chegar no chão exatamente no mesmo instante. Tá? É uma coisa importante, né, para todos, né, para a gente saber que a aceleração da gravidade, que é aquela aceleração que os corpos caem, né, e não depende da massa, eles sempre vão estar caindo, vai depender só do local onde a gente está fazendo o teste. Os corpos caem se estiver no vácuo. A aceleração da gravidade na superfície da Terra é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Depende do local da Terra onde você estiver. Em alguns locais, dependendo da sua latitude, né? Se está mais perto do Equador, se está mais perto dos polos. E dependendo também até dos minerais que compõem o solo, o subsolo ali da região. Isso aqui pode ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, mas é sempre próximo disso. Tá? A aceleração da gravidade é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, se você soltar um objeto ali, ele vai cair com essa velocidade, com essa aceleração,
independente da massa dele. Mas depende muito do quanto o ar resiste a ele. Então, assim, isso aqui vai dar certo com um objeto que seja bastante denso, né? Tem uma massa considerável e um formato que não segure muito o ar, beleza? Tá? Agora vamos para os exercícios, atividades, vamos lá. Atividade 1. No vácuo, se eu tiver uma câmara de vácuo, uma moeda e uma pena caem igualmente lado a lado. A gente viu que isso aí acontece. Se soltar dois objetos no vácuo, eles vão cair com a mesma aceleração e com a mesma velocidade, vai cair junto. Seria correto dizer que as forças da gravidade iguais atuam sobre a moeda e a pena quando estão no vácuo? Eles caem juntos porque a força é a mesma? Vamos lá, gente, ó. Eles caem juntos porque a aceleração da gravidade é a mesma. Só que a massa deles é a mesma. A gente sabe que força é igual a massa vezes aceleração. A massa deles é diferente. Então, para esse F aqui dar o mesmo, a aceleração teria que ser diferente também, né? Então, a gente sabe que a força não é a mesma. Se a massa é diferente e a aceleração é igual, a força tem que ser diferente, tá? A massa é a mesma, a massa é diferente, a aceleração é igual, então o peso vai ser diferente, tá? A força-peso vai ser diferente. Então, a resposta aqui está incorreto. A força da gravidade sobre cada um dos dois é diferente, né? A moeda é mais pesada, então a força sobre ela é mais pesada. Por isso a aceleração vai ser a mesma, tá? Isso aí que é a resposta da 1. Vocês fazem para mim, podem fazer para mim até o exercício 6, né? Que completa a semana 3. Vai até o exercício 6 e me enviem por e-mail ou pelo Classroom. Beleza, gente? O e-mail vocês já têm. Eu estou esperando esses exercícios o mais rápido possível, tá ok? Obrigado e até a próxima aula.